Solicito a vereadora Crisa Rabago a realizar a leitura do versículo da Bíblia. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Amém. 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 Cumprimentar a comunidade que nos acompanha nessa noite, os funcionários públicos, os pais, o pessoal do grupo de dança, meu amigo Serginho, a Priscila, representando o Jornal Ótimo e a Imprensa Economias, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite. Solicito ao seguinte secretário verificar a ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata está correta, não havendo alterações, senhor presidente. Colocamos então em votação. Os vereadores que concordam que aprovam a ata da sessão anterior permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade dos presentes a ata da sessão anterior. Quero aqui justificar a ausência do vereador Renato Pique. Ele está em viagem, então não pôde comparecer hoje na sessão. Desta forma, o vereador Paulo Glinski gentilmente está fazendo a primeira secretaria. O Paulo solicita a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade presente, membros da imprensa, Priscila, Serginho, os funcionários públicos que acompanham. Quero saudar aqui as pessoas que estão na plateia, a pessoa da minha conterrânea Terezinha, da nossa querida Paula Pereira, que nos honra com a presença hoje. Expediente do dia 28 de 10 de 2014. Ofício número 196 de 2014, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto da Lei 177 de 2014, que autoriza a custear despesas a representantes do município de Caminhas em festival de dança e dá outras providências. Ofício número 198 de 2014, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de Lei 178/2014, que abre decreto adicional através da anulação de dotação orçamentária. Ofício 201/2014, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de Lei número 179/2014, que abre decreto adicional através da anulação de dotação orçamentária, FUNPOM e convênio de trânsito. Ofício número 199/2014, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de Lei número 180/2014, que autoriza o município de Caminhas a custear as despesas relativas à premiação da Fundação Municipal de Esportes. Comunicado do setor de pessoal da Prefeitura Municipal de Caminhas, informando movimentação de pessoal. Ofício número 592, do deputado Onofre Santo Agostini, encaminhando nota de empenho referente à liberação de recursos para o Hospital Santa Cruz. Projeto de Lei 172/2014, que altera a Lei de Recebimento de Isopor, de autoria do vereador João Grey. Projeto de Lei número 176/2014, que inclui dispositivo na Lei de Tecnologia da Informação, de autoria do vereador João Grey. Na ordem do dia, segunda votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2014, que altera o artigo 18º da Lei Orgânica. Projeto da Lei 167/2014, de permissão e autorização de uso, Cooperalfa. Projeto de Lei número 173/2014, que autoriza o repasse de subvenção social à entidade e da outras providências, Sociedade Beneficente Operária. Requerimentos. Requerimento número 331/2014, de autoria do vereador João Grey, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto Costa Faria, prefeito municipal, e ao senhor Justo Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando cópia do projeto e informações de qual órgão ambiental autorizou a execução de obra às margens da rua Certo Gato, fundos com o Belga Verde, em frente à antiga ferraria do senhor Basílio Alendarchuk, no bairro Água Verde. Indicações. Indicação número 384/2014, da autoria do vereador genérico, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor secretário Justo Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, ver da possibilidade de consertar os brinquedos e trocar a areia do parquinho da Praça Lauro Miller,
Indicação número 385 de 2014, da autoria do Edil Vilmar Sidosky, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor Lorival Chiptoski, diretor do DETRACAN, ver da possibilidade de transformar em sentido único a rua que inicia na esquina da rua Roberto Euck até a rua Zelina Zilá Garcino, ao lado do supermercado Bom Dia 1. Indicação número 386 de 2014, da autoria do Edil Vilmar Sidosky, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor secretário de obras, ver da possibilidade de fazer a limpeza da tubulação na rua Pedro Paulo, nas proximidades do número 415. Indicação número 387 de 2014, da autoria do vereador Vilmar Sidosky, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor secretário de obras, ver da possibilidade de fechar a valeta aberta na rua José Vieira, entre as ruas Miguel Darmouros e Augusto Ferreira da Silva, no distrito do Campo d'Água Verde. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário verificar se há vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Vereador Vilmar Sidosky. Palavra, vereador Vilmar. Presidente da Casa, vereador João Glenn, mais colegas vereadores, vereadora Rita Travagem, Priscila, Rodrigo, Adriano, demais membros da comunidade, Serginho, que se fazem presente, internautas, boa noite a todos. Sobre a minha indicação 385, ela é voltada ao DETRACAN com relação à rua Rui Barbosa, ali nas proximidades, em frente ao supermercado Bom Dia 1, da Roberto Euck até Zilá Garcia. Aquela rua, para quem está saindo, entrando na Roberto Euck, é uma rua bastante difícil. O trânsito ali é forte. Nós temos aí canalizando duas ruas e mais a Roberto Euck, que canaliza ali. Então, para quem quer sair da Rui Barbosa, entrar na Roberto Euck, é difícil. E é bastante perigoso o trânsito e o tráfego naquele local. Então, conversando com os empresários da região e moradores, foi sugerido que fosse levado então só com sentido único até a Zilá Garcia. E daí depois lá as pessoas podem tomar dois sentidos, né, para quem tiver os seus direcionamentos. Então fica aí essa indicação e a solicitação do DETRACAN que tome essas providências. Com relação a 386, na rua Alfredo Paul, nós temos lá uma tubulação entupida e o esgoto está a céu aberto, aquilo está transbordando, vazando e precisa ser tomada uma providência. Aqui é um caso de saúde, é uma coisa muito séria que está lá exposto na rua, aquela água vazando, aquela água contaminada. Nós estamos num calor fortíssimo, o mosquito da dengue está fortemente por aí, sujeito a ele se criar nesses ambientes. Então é de extrema importância que o município faça a limpeza daquelas valetas, limpe aquela tubulação e talvez até melhore aquela tubulação para que o escoamento daquelas águas possa fluir. Também na rua Luvieira, na rua José Luvieira, lá perto do lojamento Vila Verde, nós temos lá também umas valetas que eram as valetas de escoamento de água. Posteriormente foi colocada a tubulação ao lado, mas ficou aquelas valetas abertas e está acontecendo a mesma coisa. Aquilo lá é um tanque, uma represa de água morta, parada, e que também está trazendo transtorno àqueles moradores. Então são as três indicações importantes e com esse calor e com o mosquito da dengue, né, nesse momento ele tem a facilidade de se criar, então que seja resolvido isso para minimizar daqui a pouco algum problema de doença, como se não esteja uma epidemia nessas regiões. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Nelson. Boa noite ao presidente, aos senhores vereadora, a comunidade que nos assiste, a Priscila, o Rodrigo. A minha indicação 384 ali na Praça Launir, aqueles parquinhos estão todos detonados, não tem areia, mais está terra pura, não tem como as crianças brincar, muitos avós já solicitaram. Eu já pedi 2 vezes, não me atenderam, eu espero que agora eles me atendam. É muito complicado ali, tem um monte de brinquedo, tudo detonado, tem que ser arrumado. Agora chega o Natal, o pessoal vem passear na cidade. Espero ser atendido. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente, mais nenhuma inscrição. Passamos então ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário verificar se há vereadores a falar na matéria de interesse público. Vereadores, não, senhor presidente. Parece que há uma tribuna livre. Então, quero aqui, com muita alegria, receber o nosso pessoal do grupo de damas terceira idade, o qual eu tive o privilégio de acompanhar algumas vezes. E para falar desse projeto, desse grupo maravilhoso, eu chamo o nosso amigo Sérgio Terceiro da Silva, que vai fazer uso da tribuna, senhores vereadores. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores e amigos de Canoinhas. E é com prazer que hoje eu venho representar o grupo da terceira idade de Canoinhas para fazer um pedido que veio da prefeitura. Como muitos aqui já sabem, eu trabalho voluntariamente com um grupo de dança, mas a minha experiência há 15 anos é com jovens, né? Então eu tenho uma experiência de trabalhar com esses jovens, viajar em festivais. O meu grupo já tem 25 prêmios em 2 anos de existência. Antes eu trabalhei com um grupo de dança na Fundação Dama. E orgulhosamente esse ano nós tivemos os Jogos da Terceira Idade, a etapa estadual. Como Canoinhas não tinha ninguém contratado nessa época para ensaiar o grupo da terceira idade, eu fui convidado também para fazer esse trabalho voluntário e representamos muito bem, fazendo uma dança. A gente montou uma dança em 3 semanas com pessoas de 60 anos até 72 anos. Eu tenho pessoas no grupo, inclusive uma pessoa com bastante dificuldade de audição, tudo. Algumas pessoas que disseram para mim que nunca tinham dançado, né? Então foi um orgulho, assim. Canoinhas foi muito bem representado com esse grupo. Esse grupo ficou em 12º colocado dos 26 grupos que participaram, e apenas 3 semanas de ensaio. Quem presenciou já viu como elas e eles evoluíram e apresentaram um bom trabalho. E mesmo então a gente foi convidado para participar do Festival de Dança de Piratuba. Esse festival acontece de 9 a 14 de novembro deste ano. Algumas das mulheres estão aqui representando o grupo. Hoje nós estamos com 15 pessoas no grupo. Algumas pessoas querem entrar. E gosto de falar que ainda eu continuo fazendo esse trabalho voluntário a pedido da prefeitura. Das pessoas pediram se eu pudesse continuar. Então a gente sai toda semana, uma vez por semana, na parte da manhã, na terça-feira, na Ática. A Mary, que está aqui, representa também o PAV, a Ática. É uma pessoa que nos dá total apoio também no que é necessário, incentiva essas mulheres e homens que estão participando do grupo. E agora a prefeitura mandou um projeto pedindo que nós fizemos a inscrição para participar do Festival de Dança Piratuba. Nós vamos no domingo, né? Queremos muito ir no domingo. A gente seria após o meio-dia e voltaria na terça-feira. Como é um grupo da terceira idade e é diferente do grupo de jovens, onde a gente pode ficar em escolas, alojamentos, colchões, a gente teve que fazer, até porque o próprio festival nos orientou a reservar um hotel para que eles possam estar participando e representando Canoinhas. É uma competição. Nós ensaiamos desde abril até agora com essa coreografia. A dança é uma dança típica ucraniana, que é forte aqui na nossa região, e acho que eles estão bem preparados e estão muito empolgados para estar representando o município de Canoinhas. Então, através do pedido de Canoinhas, da prefeitura que veio, eu gostaria que todos os vereadores nos apoiassem e aprovassem esse projeto para a gente poder estar representando o município de Canoinhas nos dias 9, na verdade eles vão estar dançando no dia 10 de novembro. Eu coloco a palavra livre para os vereadores, vereadora, se assim o desejar. Senhor presidente, Com a palavra. senhor presidente, senhores vereadores, o Sérgio, quero aqui dizer que o projeto ele foi encaminhado aqui para a Câmara após a última sessão que nós tivemos, e até para explicar para as pessoas que acompanham, o projeto ele necessita vir para a Câmara, ser lido em uma sessão, encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação e Orçamento e Fiscalização, para a comissão, essas comissões elaborarem parecer. Depois ele volta para o plenário e ele é votado uma vez, tem um interstício de 15 dias votado a segunda vez. Então a gente está falando aqui que a tramitação normal num projeto é aproximadamente 30 dias. Isso é, todo mundo que está aqui, os vereadores sabem, lá no Executivo, todo mundo sabe, o prefeito, o vice-prefeito sabe. Bom, nós, se formos levar o
tempo normal de tramitação, o festival já vai ter acabado há muito tempo. Eu digo que, como membro da Comissão de Justiça e Redação, e conversando com os demais membros aí que vão se manifestar, proponho a um parecer verbal para que esse projeto possa ser aprovado em primeira votação hoje e em segunda votação em sessão extraordinária ainda hoje, porque você pretende viajar semana que vem. Fora, então daria tempo para votar na outra, hoje em primeira e em segunda na outra. Votaríamos em primeira hoje, em segunda votação na segunda-feira, e aí fica tranquilo, fica resolvido, há tempo hábil de ocorrer a viagem. Então eu faço essa explicação para que saibam que às vezes as coisas são um pouco morosas aqui, mas ela tem uma tramitação. Em casos excepcionais, a Câmara ela tem aberto mão de exigir o rigor nessa tramitação. E especialmente nesse caso, que vamos representar nesse evento em Piratuba, do dia 9 a 14 de dezembro, com 15 pessoas do grupo, né? Eu só, o Serginho Cruz falou aí, o pessoal tem 60 a 72 anos e tem algumas pessoas presentes aqui, as pessoas que estão aqui são aparentemente muito mais jovens, né? Então, muito bem aí, muito bem, a dança está fazendo muito bem para vocês, com certeza nós temos que apoiá-los. Obrigado. Mais um vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu conheço o trabalho do Sérgio já há muito tempo e eu tenho certeza, eu não consegui acompanhar no Diacho dos Jogos, mas eu tenho certeza que vai ser uma representação muito qualificada para Camões. E como o vereador Paulo já explicou toda a questão da tramitação, acho que com relação a esses projetos, quando vêm para a Câmara de Vereadores, nenhum dos vereadores tem se eximido de votar e deixado passar esses projetos, até porque a gente sabe que essa questão cultural aí é muito importante, e ainda mais quando a gente vê um grupo surgindo, né? Como o Sérgio falou, e tem os integrantes que estão aqui desse evento que aconteceu e que está representando Canoinhas e está mostrando que as pessoas são muito ativas hoje, passou aí 60, 70 anos e estão fazendo. A gente ouviu belos comentários com relação à apresentação dos jogos e com certeza a gente vai ouvir belos comentários com relação a essa apresentação. No que depender dos vereadores, e aqui com certeza eu posso falar em nome dos demais, não vai ter problema nenhum com relação à tramitação desse projeto, até porque estava vendo antes da sessão, como é no dia 9, no final de semana, ele tem o tempo ali para ser feita essa votação tranquilo com relação à votação aqui na Câmara. A gente sempre pede que a Prefeitura, quando sabe dos eventos com antecedência, passe com antecedência para nós, para a gente poder cumprir o tempo correto, né, e não haver nenhum problema, mas eu fico muito orgulhosa de poder estar aqui e estar votando esses projetos. Como eu falei, eu conheço o Sérgio há muito tempo, eu sei que o trabalho dele é maravilhoso mesmo e eu confio muito na qualidade que vai ser feita essa apresentação. Quero parabenizar aqui todas as pessoas da terceira idade que dedicam esse tempo a estar fazendo isso. É qualidade para as pessoas que estão fazendo, mas mais ainda demonstrar que a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre em movimento, sempre fazendo, e que orgulho para essas pessoas poderem estar indo representar o nosso município. Parabéns por essa iniciativa e parabéns para você, Sérgio, pelo trabalho voluntário que está fazendo. É isso. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Serginho, quero agradecer a tua participação nessa sessão, agradecer ao grupo que está acompanhando a sessão, pedir que, assim que for possível, acompanhem os trabalhos da Câmara. Nós temos a opção da TV Câmara, mas nada melhor que quando a gente pode contar com a comunidade aqui presente, a gente até poder trocar ideia antes e depois da sessão. E dizer assim que a música, ela é um remédio. E eu falo com propriedade, eu sou músico também. Então, ela com certeza é um remédio. Assim como a dança, que também é música, a dança tem ritmo, então a dança também é música, também é um remédio. Nós buscamos informações em torno da questão da origem das doenças. E em torno de 70% das doenças hoje existentes
elas têm origem psicológica. Então, um grupo que se organiza para se divertir, para representar o município, para fazer aquilo que gosta, para dançar, para ouvir música, para fazer música, com certeza estão afastando muitas vezes, e a gente vê isso na prática. E eu quero fazer aqui das palavras do Paulo as minhas, né? Eu vejo um pessoal cheio de vitalidade. Tomara que daqui a pouco nós tenhamos gente de 60 até 90 e poucos anos, né? Eu já vi senhoras e senhores de 90 e poucos anos dançar. Então, as portas da casa estão sempre abertas a hora que vocês quiserem fazer uso dela. Eu agradeço o espaço e só para abrir uma exceção, convidar vocês no dia 6 e 7 de novembro, é a Mostra de Dança de Canoinhas, e nos 2 dias o grupo da terceira idade vai fazer a abertura do festival com a mesma coreografia que na segunda a gente vai apresentar a literatura. Então quem tiver disponibilidade puder participar, e quem já tem mais de 60 anos, ou vocês conhecem os familiares de vocês que queira uma atividade assim que dê uma energia e que faça bem, pode procurar a Ática, procura a Mary lá e deixa o nome, que a gente já está montando a dança do ano que vem. Então já é uma dança um pouquinho mais agitada e com certeza vai fazer bem para todas as pessoas. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu solicito a vereadora Cris para assumir os trabalhos da mesa, para que eu possa fazer uso da tribuna para os próximos 10 minutos. Senhora Presidenta, senhores vereadores, comunidade que aqui nos acompanha, e o povo que nos acompanha através da TV Câmara. 2 questões bem rápidas e pontuais, mas que não podem deixar de ser ditas, de serem observadas e encaminhadas. Uma delas é o requerimento no qual eu encaminhei hoje. Só eu quero esclarecer o local dessa obra, porque o requerimento talvez tenhamos que melhorar a redação deles, senão vem a resposta dizendo, ó, não localizamos a obra. É ali aquela construção, para quem é da comunidade, como a nossa professora, nossa querida professora, naquela construção, ao lado do terreno do Rutes, ou no próprio terreno do Rutes, ali do nosso amigo ali. Então, está sendo construído algo ali, que eu não sei bem o que é que vai ser aquele empreendimento, mas enquanto a comunidade de Canoinhas, principalmente os atingidos pelas enchentes e enxurradas, autoridades de Canoinhas estão discutindo a questão dos aterros, ali foi liberado um aterro basicamente dentro do rio, que encosta as margens do rio. O Brasil inteiro se desdobrou discutindo a questão de um novo código ambiental. E o povo, principalmente os agricultores, eles têm que respeitar, nesse caso desse rio, o Rio Ravelo, 30 metros. Nós não podemos plantar, nós não podemos edificar, nós não podemos, que é alimento. E pelo que eu sei, ali não vai ser produzido alimento. Pelo que eu sei, não vai, talvez gere uns 2 ou 3 empregos, e ninguém garante que seja filho de Canoinhas que vão ser empregados. Porque segundo onde eu sei, é gente de fora que está vindo construir. Além do aterro, que é uma questão hoje discutida, muito embora diz que tem uma lei que a partir do 765, se não me engano, pode aterrar, porque não é considerado banhado, não sei, mas é discutível. E a comunidade de Canoinhas está discutindo, está questionando essa lei.
E a lei foi feita por seres humanos, portanto, seres humanos podem derrubar a lei, e ainda mais com a participação ativa da comunidade. Além disso, ali tem uma construção que eu ainda não fui medir, mas eu acho, presidenta, senhores vereadores e a comunidade, eu acho que mandar 5 metros da barranca do rio Água Verde, do importante rio da nossa comunidade. Quer dizer, eu não vou questionar a legalidade disso. Eu só quero saber se isso é legal, porque não é moral. Pode ser legal, mas não é moral. Enquanto está o Brasil inteiro e a nossa comunidade, talvez algumas pessoas nunca passaram por uma enchente, nunca ajudaram o povo a sair de uma enchente, nunca viram pessoas perder aqueles móveis que ainda estavam sendo pagos as prestações. Talvez algumas pessoas não passaram por isso. Mas esse é um tema que está debatido. Então eu não posso, no caminho da minha casa, ver algo acontecendo na contramão de uma preocupação que é hoje de toda a comunidade canoense. Se tiver legal, o requerimento está perguntando, está legal e quem que liberou? Porque, segundo informações, já está interditado. E eu fui atrás dessas informações. Bom, está interditado, mas será que o cidadão lá, que eu não sei quem é, de repente pode ser até um parente meu, não me interessa. Não interessa. Mas será que o cidadão ia construir um negócio daquele tamanho, totalmente à revelia da lei? Eu acho meio difícil. Só se o cara é meio louco. Só se é meio louco. Porque, então, alguém liberou. E aí todo dia, e hoje eu tive um outro caso, uma senhora que me ligou, que amanhã eu vou ter que ir na casa dela verificar, de construção que é liberado no lugar que não pode, e depois o pepino fica para o município resolver. Aí de repente a prefeitura tem que indenizar com dinheiro dos caminhenses, mas o empreendimento é particular. E gente que avança para lá, que avança para cá. Nós temos que ficar atento com relação a isso enquanto é tempo. Só para deixar claro essa questão, que é exatamente naquele local. Até para identificar, de repente, que empreendimento é esse. Eles respondem que empreendimento é esse. Uma outra coisa, também bem latente aí, e nós, representantes da comunidade, e que também somos guardiões dos recursos públicos, porque o trabalho do vereador é fiscalizador, a principal função nossa é fiscalizador, é com relação ao que está acontecendo há algum tempo já no Clube Atlético Canoinhas, no nosso CAC. Que eu até questiono se é o nosso, se é o Canoinhas mesmo. Porque segundo informações, os jogadores não são de Canoinhas. Parece que tem um ou dois que é de Canoinhas. Tem gente de todo o Brasil. Tem gente de todo o Brasil. Nada contra os meninos de outros lugares. O sol nasceu para todos. E Canoinhas é muito receptiva, hospitaleira, mas com certeza iremos tratar bem um jogador que venha de fora. A questão, mesmo os meninos não sendo de Canoinhas, mesmo o povo nos questionando, mas espera aí, nós temos ótimos atletas nos bairros, nas comunidades do interior, e agora vem o pessoal de fora ocupar o Canoinhas Atlético Clube para treinar, para se especializar. Daqui a pouco nós vamos assistir, os caras estão lá num time profissional, num time grande, que nem o Internacional que eu torço, num time que é quase campeão, né? Ficamos sempre no quase. Esse é o questionamento que a comunidade faz, com toda razão, como é que nós
não priorizamos os nossos meninos. Bom, não bastasse isto, os administradores, técnicos, gestores ali também não são de Canoinhas. Agora parece que tem um cara de Curitiba. Antes era um cara de São Paulo. E tinha antes, durante esse tempo, um cara que não era nem de São Paulo nem de Curitiba, agora esqueci a cidade, se não me engano, Goiânia. Era lá fora. O cara que está administrando. Bom, isso é um negócio particular, é um negócio privado, de iniciativa privada. Tá. Depois da lei do dito Rei Pelé, né? Aí permite isso. O passe não é do time, não é do CAC. O passe é particular. Mas eu não quero saber se foi o Pelé que fez a lei. Eu acho isso que não é correto. Por quê? Acha os talentos aí, no Brasil afora, traz aqui em Canoinhas, usa o nosso espaço, usa os recursos públicos, porque foi investido o recurso público no Canoinhas, do nosso recurso, e aí ele vende os passes e embolsa o dinheiro. E os meninos vão ter que ralar muito para conseguir alguma coisa. Inclusive, o questionamento que eu faço é que há indício de quê? Indício não, tem depoimentos que não foram pagos os meninos. O cara, o administrador, que não era esse que está agora, já mudou de novo, ele contratou e foi embora, sumiu, foi embora e os meninos não receberam. Além de estar recebendo muito pouco, a reclamação deles é que estavam alojados e contratavam uma cozinheira para cozinhar ali e não pagavam direito a cozinheira ir embora. A alimentação era muito. O dito administrador, o cara que fica com o resultado das negociações dos jogadores, garantido pela lei Pelé, né? Foi embora e não pagou os meninos. E não pagou também o aluguel. Ele bateu um pânico na gurizada, agora nós vamos ficar na rua. Não são de Canoinhas, não tem dinheiro e estavam ameaçados de ser despejados. Aí também alguns meninos foram embora. Tiveram aqui, como é que vai ficar essa situação? É claro que o menino que está ali também está ciente de que ele está tentando uma carreira, mas nem por isso nós temos que baixar a cabeça e fazer de conta que não vemos que tem gente explorando. Ou não que explique, né? Nós vamos fazer o requerimento pedindo essas explicações. Nós tivemos o investimento no CAC e o investimento no CAC Botafogo. E foi aprovado nessa casa, porque tem que investir no esporte. E aí os vereadores votassem contra, né? Os vereadores são contra o esporte. E não somos contra. Foi investido R$100 mil no CAC Botafogo, que é o futebol de salão, do futsal. E o futsal não existe mais. Já faz um bom tempo que não existe o CAC Botafogo, que é o futsal. Mas peraí, durou um ano, acho. Depois que foi aprovado aqui o recurso, acho que durou um ano, ou nem isso, talvez um pouco mais que isso. Acabou o tempo. Então isso fica muitas dúvidas do que é legal e do que é moral e da forma que está sendo feito. Então eu quero encaminhar nessa noite esse requerimento verbal pedindo essas informações. As informações de como foi administrado
aqueles 100 mil reais, depois foi mais 26 mil reais, que era para o campeonato interior, que deu todo aquele problema lá, que não foi prestado conta, depois foi prestado conta, daí atrasou o pagamento da arbitragem e tal. O requerimento tem que dar conta disso. Como foi administrado, aonde foi colocado esse recurso e os documentos que comprovem esse investimento. Porque nós vereadores, aprovamos isso e vamos ter que dar conta de explicar isso para a comunidade. É claro que nós aprovamos um valor para apoiar o esporte de Canoinhas. E agora a gente é surpreendido com esse negócio. Um negócio de iniciativa privada para ganhar dinheiro, não priorizando, não privilegiando nossos atletas, os nossos meninos de Canoinhas, e ainda, segundo as informações, dando calote ali na piazada não paga. Então nós vamos ter que pedir essas informações, não tem outro jeito, e seremos, e eu posso falar por mim, mas eu acredito que nessa casa é unanimidade. Nós somos a favor do esporte, se o município precisa investir, vai investir, nós liberamos o município para investir no esporte, porque assim como a dança, o esporte também é um remédio. Além de ele ser uma coisa que representa no nosso município, ele também é um remédio, ele também vai bem com a saúde, e nós não temos nada contra. Agora, nós temos que zelar primeiramente pelos nossos munícipes. É por isso que nós somos vereadores de Canoinhas, nós não somos vereadores do Brasil. Obrigado, presidente. Vereador, me consegue? Pois não. Vereador, senhores vereadores, comunidade, internautas, boa noite. Vereador, solicitei uma parte com relação a esse assunto, porque nós estamos falando aqui de duas situações onde o senhor deixou bem claro que nós falamos de legalidade e moralidade com relação a essas questões. Com relação à questão do aterro lá, realmente, muito preocupa quando nós passamos em locais, há pouco tempo nós tivemos aí aquela enxurrada, enchente, onde a gente viu pegar água em pontos que nunca alagavam antes. E nós, vereadores, aqui sabemos o quanto as pessoas nos procuraram depois daquela questão para questionar com relação a aterros que foram feitos no Campo da Água Verde, principalmente as margens do rio, em locais que antes eram bolsões, assim, a gente pode dizer que a água ficava parada ali, enchia primeiro ali, depois enchia que não existe mais, e a água acabou invadindo lugares que há muito tempo a gente não via isso acontecer. Então, a preocupação naquele momento foi imensa com relação a isso. E tanto se falou aqui na Câmara em encontrar soluções para isso. Nós temos alguns projetos aí que necessitam de mais entendimento por parte de nós vereadores e discussão ampla com relação a isso, mas aí você vê num lugar onde é o primeiro lugar que a água enche, quando o rio enche é o primeiro lugar que pega água. Foi feito um baita de um aterro, porque ali o problema não é só a construção, vereador. E eu, mesmo não tendo entendimento técnico nessa área, eu posso dizer que o problema daquele aterro enorme que foi feito antes da construção. Aquelas casas ali do lado, eu tenho uma amiga minha que mora ali, cada chuva que dá ela tem que sair de casa. Imagina agora a velocidade que a água vai chegar na casa dela. Muito mais rápido do que chegava antes, porque a água não tem espaço para ir. Não sei de quem é a construção também, não sei o que está sendo feito, isso para mim não importa. Como o vereador falou, que seja parente, que seja amigo, seja quem for. Mas que está criando um problema ali, qualquer um de nós que passar naquele local vai ver que está criando um problema sim. Seja legal como seja, para mim não é correto o que está acontecendo lá. Mas enfim, vamos aguardar, vereador. Eu assino junto esse requerimento, se o senhor me permitir, porque realmente é muito importante. Outra coisa que eu preciso falar com relação à questão do CAC. Entidade que recebe recurso público tem que prestar contas muito prestadinho, muito certinho, muito correto daquele dinheiro que fez. Nós, enquanto vereadores, nós não é nem porque nós queremos, porque alguém falou, nós somos obrigados
nós temos o dever e a obrigação de fiscalizar o que exatamente está acontecendo. O quanto que a gente conversa aqui, no início desse ano, teve uma discussão enorme acerca do repasse para as entidades. Todo o início do ano é normal que aconteça o repasse para as entidades. Entidades como a do Zarec, a APAI, a CD, a APOCA e tantas outras entidades que eu falo aqui de cadeira porque eu trabalhei 6 anos na APOCA, e a quantia que é sofrido por uma entidade como a APOCA, a do Zarec, a ACD, que estão aí e tantas outras que tem no nosso município, que estão há tantos anos prestando um trabalho. E, gente, vocês não sabem, o público hoje aqui está grande, então por isso a gente tem que falar, porque normalmente são 2, 3 pessoas que estão assistindo, então a felicidade de ter mais gente assistindo hoje aqui faz com que a gente realmente fale para vocês saberem a dificuldade que é a gente conseguir convencer a prefeitura a fazer uma doação de mais de 5 mil reais para a POCA, como foi esse ano, início do ano. Para ser feito um repasse de 5 mil reais para a POCA foi uma dificuldade enorme. E foi o que foi repassado para a entidade durante esse ano. E eu garanto que deve ter alguém de vocês aí que tem algum parente, algum amigo que é atendido pela POCA e que pode dizer como que é o trabalho que essa entidade presta. Eu falo dessa entidade porque eu conheço o trabalho, mas eu tenho certeza que das outras também. Na Dozarec, quem nunca precisou? Quem nunca teve alguém que foi no hospital fazer uma transfusão de sangue e só pegou o cartãozinho e levou na Dozarec e não precisou se preocupar em buscar 6 ou 8 doadores de sangue para fazer? E a dificuldade que é para o município fazer um repasse para essas entidades. Agora vem um time de futebol aqui e é feito um repasse de 100 mil reais, seja lá o valor que for, mas é feito um repasse que é defendido também pelos vereadores, que eu não votei contra esse repasse, mas que ficou um ano, que deu algumas alegrias para quem gosta de futebol, eu não gosto, mas respeito quem gosta, deu algumas alegrias e acabou. E as entidades nossas que estão aí prestando um trabalho muito valioso estão aí mendigando 5, 10 mil reais para o nosso poder público para poder receber algum dinheiro. Isso sim, eu digo aqui que foi legal, foi, mas foi moral, partindo desse ponto que o vereador colocou. E é uma coisa que nós temos que discutir todos os dias. Essas entidades precisam sim de mais apoio do nosso poder público. E eu vou continuar brigando nesse sentido e principalmente me entristece muito quando acontecem essas questões. Porque precisa sim valorizar o trabalho dessas pessoas, precisa sim saber o que está acontecendo no CAC, porque independente se são pessoas daqui ou não, que a gente teve relatos que os meninos que jogam estão sem receber, mas talvez muitos deles tenham família para sustentar, tenham filhos para dar de comer. E aí como é que fica? Então, também assino junto esse requerimento e participo junto para ver o que está acontecendo, mas deixo aqui registrada a minha indignação com relação, porque parece-me que os valores, quando são repassados para as entidades que fazem um trabalho de assistência, aquelas pessoas que precisam, que estão prestando aí um trabalho há tanto tempo, é tão difícil, de repente o valor desse dividido entre todas as entidades e para o time de futebol que ficou um ano aí e acabou, foi feito esse repasse. Eu fico indignada com essa situação e registro aqui a minha indignação. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Com certeza é um prazer ter a vossa assinatura no requerimento, não tenho nenhuma objeção, com certeza isso fortalece. E nós não trabalhamos aqui achando culpado, nós trabalhamos procurando solução. E principalmente verificando, tentando entender o que está acontecendo. Se nós não entender o que está acontecendo, como é que nós vamos poder direcionar nossas decisões? Então, nesse sentido, eu agradeço a atenção dos seus vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos escutou nesse momento. Uma boa noite. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito para falar na tribuna? Vereador Osmar Luiz Cortes. Com a palavra, vereador Osmar.
senhor presidente, colegas vereadores, doutora Cris, imprensa. Eu iria usar a tribuna, mas iria falar da minha cadeira mesmo, mas em respeito aos meus colegas servidores municipais, e visto que fui eu que fiz a primeira indicação, e eu sou autor do projeto para que a nossa lei orgânica fosse modificada no sentido de propiciar o nosso município a ter um plano previdenciário, eu decidi usar a tribuna e agradeço, senhor presidente, por ter feito a inscrição na hora errada e mesmo assim o senhor me conceder esse espaço. Vamos aos fatos. Há algum tempo eu fui procurado por alguns professores. Aqueles que me conhecem, eu sou professor da rede municipal e também da rede estadual, e já quase em vias de fato de se aposentar. Então tenho muitos colegas meus que estão nessa mesma fase minha, pensando seriamente na questão quando aposentar, visto que alguns colegas nossos da rede municipal, ao se aposentar, perderam aquele valor do fator previdenciário, mesmo sendo um direito constitucional, que quem entrou até dezembro de 1988 tem esse direito da integralidade dos seus vencimentos na qualquer setor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Esse direito está sendo negado e essas pessoas que estão aposentadas entraram na justiça e começaram a ganhar seu direito. Apesar da prefeitura ter recorrido, né, porque é obrigação da prefeitura. O vereador Paulo, que é dado direito, pode avalizar a minha fala, que sempre que ganha, a prefeitura é obrigado a recorrer. Mas que, com certeza, essas pessoas irão ganhar. E quem entrou até dezembro de 88 no serviço público tem direito à integralidade dos seus vencimentos quando se aposentar. Após isso, e vendo que alguns municípios perto nosso, o Papanduva, Porto União, é um sucesso do plano previdenciário, a gente começou a interagir com o Poder Executivo no sentido de nós fazermos estudos para que fosse implantado esse plano aqui no município de Canoinhas. E a primeira coisa a ser feita era atualizar, não sei se a palavra certa é atualizar, mas deixar com que a nossa lei orgânica tornasse apta a ter esse plano. Então esse é o projeto que está sendo votado hoje. É dizer, colocando que a lei orgânica do município, dizendo que pode ter um plano previdenciário. Se vai ter ou não vai ter, aí é outra conversa. Então, o Poder Executivo está elaborando planos. Eu sugeri, feito uma indicação aqui nessa casa, que fosse feita uma comissão de servidores. De repente, reunir todos os servidores se torna difícil, mas de repente a gente vai fazer uma comissão onde os senhores e senhoras indicarão uma pessoa, aquela que gosta de fazer, aquela que gosta de estudar, que gosta que as coisas aconteçam, porque é muito normal no nosso meio, tem aquele que gosta de falar, mas não gosta de fazer. Então, fazer uma comissão aí de umas 20 pessoas, aonde a gente vai ajudar a ser elaborado esse plano. E claro, nós temos que visitar, pegar uma van e irmos visitar Porto União e Papanduva, que são os exemplos mais exitosos desse plano, para ver se dá ou não dá. Tem muitas interpretações legais, tem muitas emendas que foram feitas. Então a gente vai se colocar à disposição aqui na Câmara, tanto eu quanto o secretário estativo Luiz, que ele é muito entendido no assunto, para que tire as dúvidas dos senhores e senhoras. E depois, é só para vocês terem uma ideia, Canoinhas hoje, no ano, deposita para o INSS aproximadamente R$1 milhão. Então, para que nós façamos esse plano, o Executivo está fazendo o cálculo atuarial que está atualizando os dados de todos os funcionários.
Mas não se preocupe que esse plano, a hora que ele for elaborado, vai ser discutido, a prefeitura, o executivo vai chamar os funcionários para ajudar a discutir. Quando chegar aqui na Câmara de Vereadores, senhor presidente, e nas comissões, também nós vamos oportunizar para que vocês venham ler, estudar, ver em cada caso que vocês se encontram. E se tiver alguém que não quer trocar, ninguém é obrigado. Se você quiser, eu quero permanecer no INSS, você pode permanecer. Aqueles que quiserem entrar no fundo previdenciário serão passados para esse fundo. Então, eu queria deixar bem claro isso para vocês, que se nós conversarmos com esses municípios onde tem, fica claro e evidente que é muito vantajoso para nós funcionários adotar esse plano. E estamos numa situação muito própria, visto que o nosso prefeito municipal também tem interesse, porque também é funcionário público. Então nós estamos num momento muito bom, temos que acelerar na formação das nossas comissões e vamos pressionar para que a coisa ande, né? E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês para discutirmos, melhorar, fazer um plano que venha de encontro para todos nós. Eu e o funcionário Luiz, que está o Luiz na Câmara Técnica Legislativa, sempre está junto, que também tem interesse, então fica à disposição de vocês. Seria isso, mas hoje o que vai ser votado é só a questão da lei orgânica. Depois não, vereador Paulo. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, comunidade presente, servidores públicos. O vereador Osmar já explicou, só queria fazer um adendo aqui, se é que me é permitido contribuir com esse assunto. Essa situação de ter essa possibilidade de ter um fundo municipal de previdência, ela está muito próxima de ocorrer, se não me falha a memória, em 99, 2000, mas muito próxima de ocorrer mesmo, já com um estudo atuarial feito para saber o quanto contribuiria, quanto que o funcionário contribuiria, quanto que o município contribuiria, criava regras, e isso andou muito próximo de acontecer. Mas, por um motivo ou outro, aquele assunto acabou ficando para trás, caiu no esquecimento, acabou não sendo aprovado e a gente não tem até hoje essa possibilidade. O que acontece? Se não for criado esse mecanismo municipal de previdência social, que vai servir de uma forma complementar, todas as pessoas que estão trabalhando no município de Canoinhas hoje, à exceção daquelas que entraram em 78, que vão ter que buscar seu direito na justiça, todas as demais vão ter perda salarial ao longo do tempo. A gente está aqui falando para o pessoal que vai representar o nosso município nos Jogos da Terceira Idade, lá nesse evento, e a gente não vê às vezes o tempo passar, mas o tempo passa rápido para todos, e com certeza, mesmo aqueles mais jovens que estão no serviço público hoje, vai chegar um dia que vão ter direito e vão receber o benefício previdenciário, e lá na frente ele vai ser achatado, ele vai ser reduzido. Então o fundo previdenciário é uma necessidade, precisa acontecer. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que a lei orgânica permita que isso aconteça, porque a nossa lei orgânica atual não vê essa possibilidade. Com a votação hoje, com a segunda votação hoje, a partir da manhã, esse assunto, criação do Fundo Municipal de Previdência, já pode ser tratado de uma forma a ele de fato existir. Só que se não tiver mobilização do funcionalismo, se não tiver acesso a esse cálculo atuarial para saber o quanto que tem que contribuir, qual que é o benefício que vai ter, ele vai ficar assim uma coisa muito vaga. Tem que aprovar algo, mas como é que funciona? Então, eu quero aqui dizer que a gente apoiou integralmente o vereador Osmar quando ele trouxe a proposição, tanto eu quanto o vereador genérico assinamos em conjunto o projeto, até porque ele necessita de mais do que uma assinatura. Temos parecer favorável, os 10 e o vereador Gilmar também, 4 vereadores que precisam. Votamos favoravelmente e vamos com certeza agora, hoje, em segunda votação, votar de forma favorável e vamos criar esse mecanismo da lei orgânica. Agora, a partir da manhã, o trabalho do servidor público, o trabalho do sindicato, enfim, o trabalho das pessoas que estão interessadas nesse assunto, ou individualmente, ou através de segmentos do funcionário público, é cobrar fortemente para que aconteça por parte do município a criação desse fundo. O gasto financeiro que o município vai ter não é tão significativo assim. O gasto financeiro que cada servidor vai ter não é tão significativo assim. E esse fundo, com o passar do tempo, ele vai ter um valor financeiro muito grande,
que além de complementação salarial, que vai permitir também outros benefícios que ele possa trazer para o funcionalismo. Claro, tudo isso previsto no regulamento do fundo. Então, eu quero me colocar à disposição, além de votar favorável hoje, além também de ter sido convidado para ser autor do projeto, votar favorável e me colocar à disposição para essa discussão futura, que não é rápida, que é uma discussão que envolve muita questão técnica, mas que nós temos condição de vencer no passar do tempo. Obrigado, vereador. Eu tenho a agradecer ao vereador Paulo. O vereador Paulo, para quem não sabe, é um advogado entre nós aqui, e ele conhece muito, e sempre a sua participação é bem-vinda, e sempre tem ajudado bastante tudo que a gente precisou. Então, novamente, colocando à disposição de vocês, acho que não só eu, o Paulo, o presidente, o Chiquinho, o Gil, o Neno, o Renato Pique, a Cris, o Mário, o genérico, nós estamos todos à disposição no sentido de criar o melhor plano previdenciário para os funcionários públicos e sindicalistas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador que está usado a tribuna? Não, senhor presidente. Passamos então ao expediente. A ordem do dia, perdão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei emenda à lei orgânica número 01/2014, que altera o artigo 18 da lei orgânica, visa instituir o Fundo Municipal da Previdência Social do município de Canoinhas. Está em discussão. Já debatido nas comissões na primeira votação e hoje na tribuna, coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei de emenda orgânica 001/2014. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei C-167/2014, permissão à utilização de uso, utilização do Parque Municipal de Exposição em Ouro Verde pela Cooperativa Agroindustrial Alfa para a realização do evento no dia 5 de dezembro de 2014. Está em discussão. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade do projeto de lei 167/2014. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 173/2014. Autoriza o repasse de subvenção social, contribuição e auxílio à entidade e adota as providências. Repasse de subvenção no valor de R$2.000. Está em discussão. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Os vereadores concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. E está aprovado por unanimidade do projeto de lei 173/2014. Solicito, segundo o secretário, vereador Chiquinho da Silva, a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, colaboradores da casa, comunidade aqui presente, nos honra de suas presenças, os internautas que nos acompanham pela televisão. Boa noite a todos. Senhor presidente, temos os seguintes requerimentos. O requerimento 331 de 2014, ao excelentíssimo senhor Luiz Alberto de Costa Faria, presidente municipal, e ao senhor Gilson Luiz Guimarães, secretário de Planejamento, solicitando cópia do projeto e informações de qual órgão ambiental autorizou a execução da obra às margens da rua Sérgio Gapsky, fundo com o rio Água Verde, em frente à antiga ferraria do senhor Basílio Arnenda Tchouquet, do bairro Água Verde. João Grey, vereador autor. Está em discussão. Já discutido anteriormente, coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o requerimento 331/2014. Requerimento 332 de 2014. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Marcelo Estachechen, ocorrido dia 27 de 10, determinando que seja comunicada à família enlutada. Senhor presidente, esse requerimento é assinado por todos os vereadores. Por ser de voto pesar, a mesa difere automaticamente. É o que tínhamos o requerimento para essa noite, senhor presidente. Eu quero encaminhar dois requerimentos verbais para apreciação. Um de voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdomiro Bredum, correndo na Latione, que a mesa difere automaticamente. E outro requerimento verbal que pautou
utilização da tribuna na data de hoje, de informações sobre o Caminhos Atlético Clube, os recursos repassados para o CAC Botafogo e informações da Fundação Municipal de Esportes. Os vereadores que concordam permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado, então, o requerimento verbal que vai com o número 334. Aí eu solicito a Secretaria Legislativa. Eu estarei aqui, solicito a vereadora Cris Rabar, que também é autora do requerimento, para nós realizarmos a redação na data de amanhã, na parte da manhã. Passamos ao pequeno expediente. Solicito o primeiro secretário verificar se há vereador inscrito para falar em matéria de interesse pessoal. O vereador Vilmar Sidowski. Com a palavra, vereador. Bom, aproveitando de hoje, parabenizar todos os servidores públicos, de todos os entes municipais, estaduais e federais, pelo seu dia. Dizer que é uma classe importante para que os entes municipais, federais e estaduais possam prosseguir com seus trabalhos, para que nós, a classe política e os munícipes tenham o atendimento. Nós dependemos da classe do servidor público, que muito bem o faz, muito bem o representa. Então, quero nesse dia parabenizar a cada um e cada uma por ser servidor, por honrar esse trabalho que exerce e também o faz. Então, parabéns a cada um e cada uma. Também, nesse dia, é o dia do fumicultor. Aqui em Caminhas, a lei foi aprovada recentemente, pelo nosso vereador Chiquinho da Silva, e pela importância também que tem o fumicultor para a nossa região, onde representa muito para a nossa economia, e a importância que tem manter o homem lá no campo, e nos dias de hoje, com a fumicultura, manter de forma humana, rentável, onde pode ter o seu rendimento, atender às necessidades de suas famílias. A gente vê hoje o fumicultor de uma forma muito bacana, vivendo muito bem, claro, trabalhando muito, obviamente, mas ninguém ganha sem trabalhar, isso é uma coisa correta, mas é uma categoria que conseguiu evoluir, conseguiu formar renda, consegue criar seus familiares, consegue dar educação. Hoje nós vemos no campo as famílias com casas de alvenaria. A gente vê numa pequena área de terra as pessoas sobreviverem de forma tranquila, equilibrada, ordeira, e mantendo-se lá no campo, produzindo. Então, é um segmento, é uma classe importante e muito importante para Caminhas e toda a nossa região. Então, parabenizar por esse dia e todos tenham muito sucesso nessa caminhada dos agricultores. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito. Vereador Paulo Luiz, com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, rapidamente são dois assuntos. O primeiro, senhor presidente, eu solicitei no decorrer do ano que fizéssemos algumas sessões fora do plenário da nossa Casa de Leis. A Câmara prontamente atendeu, mas fui cobrado por algumas lideranças de várias comunidades, principalmente no interior do município, que relataram e fizeram com que eu e outros vereadores recordassem que quando nós realizávamos as sessões itinerantes, nós tínhamos já pré-agendado algumas localidades que receberiam as sessões itinerantes no momento posterior. E esse critério foi que as lideranças daquelas comunidades, ou bairros, ou distritos, eles solicitassem para a Câmara a vontade de fazer uma sessão itinerante na sua comunidade. Então nós dividíamos por distrito, ora num distrito, ora em outro, e assim por diante. Passamos em todos os distritos do município pelo menos 2 vezes. Acontece que esse vereador fez uma solicitação específica e tem recebido essa cobrança, e eu quero pedir a Vossa Excelência que nós possamos fazer uma nova agenda de sessões itinerantes, levando em conta esses critérios que foram apresentados pela comunidade, e que nós mantivéssemos esse ano, até por uma questão já de que os alunos do Almirante Barroso estão no aguardo de ver uma sessão itinerante
escola e que com certeza isso vai ser bom para a democracia, bom para que eles vejam como funciona a Câmara, enfim, bom para eles saberem como é que funciona a Casa da Lei do município de Caminhos, que nós não tivéssemos a sessão itinerante do Almirante Barroso e que com relação às demais que estão agendadas, que nós voltássemos para aquele critério das lideranças da comunidade, vir aqui fazer o pedido, ou vir aqui, ou nos pedir, de qualquer maneira, de forma até informal, para que nós pudéssemos repartir por distrito e por bairro novamente, para não ficar que talvez a que o vereador A ou B ou C pediu, está vindo em tal localidade e nas demais que estão aguardando na fila não foram. Então, esse é um pedido que faço a Vossa Excelência e aos demais vereadores que aqui estão, a senhora vereadora também. O segundo ponto, é bem rápido também, nós tivemos na semana passada, na quinta-feira, no Tribunal de Justiça Santa Catarina, acompanhando o vereador Nelo Pâmedes, o vereador Gilmar Martins, o vereador Osmar Luiz Borges, esse vereador, o vereador Renato Pique, o deputado Antônio Aguiar, e nós tivemos uma conversa com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, que nos garantiu que no início de novembro o edital de construção do novo Fórum de Canoinhas vai ser realizado. Aí a gente escuta muitas vezes, pô, de novo esse assunto do fórum, de novo, sim, o assunto do fórum é um assunto que vai resolver o problema nosso de instalação física para os próximos 50 anos da comarca de Canoinhas, vai nos permitir que tenhamos mais juízes, mais promotores, que os processos, inclusive aqueles de aposentadoria, que demoram hoje anos, que sejam analisados de forma mais rápida, enfim, tem vários benefícios que nós não queremos aqui nem falar novamente. Mas é uma obra de aproximadamente 20 milhões de reais, que vai ser feita na nossa cidade, que vai resolver o problema social, vai trazer investimento, vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. Se nós não cobrarmos, esqueçam, se nós não formos lá no tribunal, se nós não cobrarmos dos nossos juízes aqui, não cobrarmos do presidente do Tribunal de Justiça, vai para a fila e vai ficar no esquecimento. Vai levar 10 anos, 20 anos e não vai acontecer. Então, o edital estava previsto no mês de setembro, ele foi cancelado e nos foi explicado pelo chefe de engenharia do Tribunal de Justiça que houve uma falha no edital no tocante à parte de ar-condicionado do projeto. E que essa falha já foi corrigida e que esse edital vai ser lançado no mês de novembro. Então, nos dá a expectativa que essa obra inicie ainda, quem sabe, no primeiro semestre do ano que vem. Essa cobrança é precisa, necessária, não é porque é o Tribunal de Justiça que nós não vamos cobrar. O presidente do Tribunal de Justiça é um ser humano igual a todos nós e é um servidor público também, que tem as suas atribuições como todos os que são servidores públicos têm, e quem é servidor público sabe que cumpre as suas obrigações, o presidente do Tribunal também tem que cumprir. O chefe de engenharia ou o engenheiro que errou no projeto tem que cumprir, corrigiu e agora lança no edital. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao deputado Aguiar, que prontamente agendou e nos acompanhou junto com o presidente do Tribunal de Justiça, perdão, com o vice-presidente, e destacar também que na reunião estava presente o Dr. Silvio Franco, que foi advogado aqui em Canoinhas, que foi advogado da Prefeitura de Canoinhas, que é um ex-aluno, tal qual eu também sou, da Escola Irmã Maria Feliz, do Colégio Estadual Santa Cruz. Então nós temos hoje o Dr. Silvio como assessor direto da presidência, e é uma força viva e muito forte a mais para cobrar a realização dessa obra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com relação às sessões itinerantes, o vereador Vossa Excelência foi presidente dessa casa, realizou junto com a casa várias sessões, todas elas muito bem sucedidas, e Vossa Excelência solicitou a sessão e agora está solicitando que a gente planeje, reorganize. A minha função como presidente é coordenar o trabalho e não deliberar nesses casos. Então, só com o melhor juízo, com certeza faremos da melhor forma possível para a casa e para a comunidade também. Logo, a sessão do Almirante Barroso foi o pedido da comunidade, ao qual várias vezes foi falado nessa casa que as sessões itinerantes elas estão à disposição das comunidades e entidades, e a sessão Almirante Barroso, além de ser uma sessão ordinária itinerante, ela também tem uma função pedagógica.
Eu quero agradecer a todos e a todas que participaram nesta noite, agradecer à imprensa que nos acompanha sempre no nosso trabalho, convidar para que mais vezes se façam presentes nessa casa, deixar à disposição também as nossas instalações para eventos comunitários. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão, marcando outra para dia 3 em horário regimentário. Quero aqui ainda salvar a memória, está escondidinho lá no canto, nosso grande professor Adão Lourenço, que também já foi candidato a vice-prefeito e participou do Sindicato Estadual da Educação, do Sindicato de Servidores Públicos de Canoinhas. O menino além de pai de família, esposo e um grande professor. Seja bem-vindo, professor Adão. E a todos uma boa noite.